sou Maikel Ponsoni, mestranda em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie de São Paulo. Sou especialista em Direito Público e concluí o doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais em Buenos Aires, na Argentina. Sou servidora do governo do estado do Mato Grosso, atuo como presidente de processo administrativo e presidente de tomadas de contas especiais na Unidade Setorial de Correição da Saúde, que é tecnicamente vinculada à Controladoria Geral do Estado, e como servidora pública eu fui designada para representar o governo do estado no Conselho do Meio Ambiente de Mato Grosso. Então assumi como conselheira e, atuando lá entre os pares, eu fui eleita a presidente da segunda junta de julgamentos. Faço parte de uma rede internacional de excelência jurídica e atualmente sou diretora de estudos jurídicos da secção São Paulo. Estou bastante feliz de estar iniciando as atividades acadêmicas de 2017, apresentando no Simpósio Internacional de Direito Atual, organizado pela Universidade de Santiago da Compostela. Fico feliz de estar entre colegas juristas, né, de Espanha, Portugal e do Brasil. Eu vou abordar na linha temática da transparência e do bom governo a respeito da transparência, publicidade das contas públicas na administração pública brasileira. Bem, teve uma repercussão, né, na mídia, tanto nacional quanto internacional, da população brasileira, que foi às ruas e fez grandes manifestações em todos os estados brasileiros, demonstrando a sua insatisfação com o governo, com a gestão pública. A nossa Constituição Federal, ela estabelece princípios, né, que a administração pública deve seguir. Então, na gestão dos recursos públicos, os entes públicos, eles têm um dever constitucional de prestar contas, tanto aos órgãos de fiscalização, quanto ao controle interno, externo e à sociedade. Então, a transparência e a publicidade são meios que possibilitam que o cidadão ele tenha acesso às informações, e com acesso às informações, às prestações de contas, aos atos, às compras, aquisições, enfim, ele consegue acompanhar o que está sendo feito, como está sendo gerido os recursos públicos, e pode atuar de uma forma mais subsidiada nos processos decisórios, porque a nossa Constituição, né, chamada Constituição Cidadã, que é de 88, ela cria alguns mecanismos para estimular a participação social, o controle social. Exemplificativamente, conferências, né, municipais, estaduais, nacionais, audiências públicas, os conselhos. Então, existem alguns mecanismos que a população atua, o orçamento participativo, mas para que a nossa população possa entrar no processo decisório tendo argumentos, precisa ter acesso às informações. Então, a transparência, né, ela na verdade ela é derivada de um princípio constitucional que é a publicidade. Então, entre os princípios que são estabelecidos pela nossa Constituição Federal, que a administração pública deve seguir, está a publicidade, mas a transparência ela tem um conceito mais amplo do que a publicidade em si. Por quê? Uma informação ela pode ser pública, mas não ser confiável, oportuna, compreensível. Então, não basta simplesmente publicar. Tem que ser uma informação que haja compreensibilidade, né, da população. Além dessa previsão constitucional do dever de prestar contas, os entes públicos que estão gerindo recursos públicos, eles devem prestar contas e devem publicizar de forma com que haja esse controle social. As legislações infraconstitucionais, elas deram, digamos, um reforço nesse posicionamento de transparência, da necessidade de
que a população acompanhe, que tenha acesso às informações. Vou citar algumas legislações que eu acho que vale a pena comentar. Por exemplo, a Lei 9.755 é de 1980, não, de 98, ela determinou a criação pelo Tribunal de Contas da União de uma homepage na página da internet para disponibilizar o acesso às informações das esferas de governo. Então a gente começa a observar que essas tecnologias de informação, de comunicação, elas são mecanismos que acabam facilitando, que são meios que possibilitam que a sociedade tenha mais acesso às informações e à participação do que está acontecendo na gestão pública, coisa que antes de ter esses meios digitais, a população às vezes ficava sem o acesso por falta de tempo, por falta de espaço. Então, assim, é inquestionável que os avanços tecnológicos, né, a evolução dos meios de comunicação facilitam, né, otimizam e permitem maior acessibilidade. Teve um impulso também interessante a partir da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal Brasileira, que é a 101 de 2000, porque ela é tida como se fosse um manual para a administração pública que estabelece as regras que as esferas de governo devem seguir com relação ao equilíbrio das contas públicas. Essa Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem inclusive um capítulo que trata da transparência, da fiscalização e controle. Outra lei que eu acho também bem interessante é a Lei do Acesso à Informação, que é uma lei um pouco mais recente, a 12.527, ela foi sancionada em 2011, mas ela entrou em vigor em 2012. Houve sim, esse lapso de tempo para que os órgãos públicos se programassem, se organizassem de forma a se estruturar para estar disponibilizando as informações ao cidadão. Então, a transparência, ela é um quesito, né, indispensável para uma gestão fiscal responsável. Todos os entes, os gestores que gerem os recursos públicos devem prestar contas de forma transparente, e a não prestação de contas ou a má versação, a má utilização dos recursos públicos, elas podem ser punidos. Então, é passível de multa, é passível de responder uma ação civil de improbidade administrativa. É claro que, para que haja essa aplicação da multa, responsabilização, né, é feito todo um devido processo legal, com ampla defesa, contraditório e comprovado, né, o uso irregular, a corrupção, o dano ao erário, é determinado, né, a restituição do dano. Com relação às prestações de contas dos prefeitos, né, no Brasil já tivemos discussões com relação de quem é a competência. Quem tem competência para julgar as contas do prefeito? A Câmara dos Vereadores ou o Tribunal de Contas? Em 2016, agosto agora de 2016, o Supremo Tribunal Federal se manifestou através de julgamento, né, o plenário se reuniu para julgar recurso extraordinário e votou pela maioria, né, dos ministros, votaram no sentido de que a prestação de contas do município é realizada pela Câmara dos Vereadores. Então, o parecer do Tribunal de Contas é um parecer prévio e opinativo, mas que ele pode ser, né, revogado com 2/3 dos votos dos vereadores. Nessa sistemática, se questionou também a questão da inegibilidade. Então, o parecer do Tribunal de Contas
se tiver omissão da Câmara dos Vereadores, não permite a inelegibilidade do prefeito, ou seja, após o julgamento pela Câmara dos Vereadores é que se caracteriza a inelegibilidade dos prefeitos. Então, com relação a esse controle das contas do Poder Executivo, segue os mesmos moldes já previstos na Constituição Federal, que as contas do Poder Executivo, as contas do presidente, são julgadas pelo Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo, além da função de legislar, nesse caso, ela assume a função, né, de fiscalização e controle com análise e julgamento das contas do Executivo. Então, é nítido a importância da transparência, da publicidade, e essas informações, elas têm que ser prestadas e publicadas de uma forma com que qualquer cidadão, a gente chama de informações abertas, que qualquer cidadão consiga ter acesso, que possa, né, ser compatível com as máquinas, que possa utilizar, reutilizar, comparar com outros dados. Só que é importante, claro, creditar, né, a autoria dos dados que são disponibilizados. Então, a transparência, a publicidade, a prestação de contas são mecanismos importantes para que a sociedade exerça o controle social, né, e atue de uma forma efetiva no nosso Estado democrático de direito. Eu acho assim, bastante oportuno ainda, assim, atual, aquele posicionamento, pensamento de Montesquieu, quando ele publicou o livro O Espírito das Leis, que ele menciona que quem detém o poder tende a abusar dele. E que o poder, ele vai até onde ele encontra limites. Então, só o poder pode controlar o poder. Então, acho que nós, cidadãos, temos que utilizar o nosso poder de controle social, né, para termos uma sociedade com mais cidadania. Obrigada.